Vamos ficar por lá, porque também teve continuação do julgamento do Marco Civil da Internet sobre a constitucionalidade do artigo 19. Em resumo, no português bem claro, para saber se as plataformas são responsáveis ou não por manter os conteúdos de terceiros que possam ser ofensivos. A maioria dos ministros foi formada, já temos 6-1 pela inconstitucionalidade do artigo 19, que prevê essa espécie de censura aí nas plataformas, nas redes sociais, ou seja, a partir de agora, porque provavelmente é esse o caminho que o Supremo Tribunal vai tomar, com algumas variáveis, porque os ministros acabaram votando de forma igual, os 5 ministros, mas tem ali algumas variáveis em alguns pontos desse julgamento. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, votou de uma forma mais equilibrada, até de acordo com as próprias Big Techs. Ele entendeu que algumas palavras poderiam ser usadas como critérios, como filtros, para que essas plataformas já saibam quais palavras são de cunho ali vexatório, que possam ser ofensivas e deixar de publicar ou retirar aquele conteúdo de forma imediata. O único ministro a votar de forma contrária foi André Mendonça, o ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que entendeu que isso sim é uma censura e que as plataformas não têm que ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros, que eu, que você aí de casa, que a Andresa postam nas redes sociais. Agora, Andresa, vamos ver como é que vai ficar a vida de quem trabalha com as redes sociais após essa determinação do Supremo. É o ponto mais polêmico aí, afinal, quem vai decidir o que pode e o que não pode, né? Você já colocou aí alguns critérios de algumas palavras-chave e tal, mas vai ter uma agência reguladora que vai colocar esses critérios? Como é que isso vai ser feito para que não seja entendido como uma censura, que essa é a principal crítica das plataformas, das Big Techs, de que você já impedir que basicamente o que o Supremo decidiu? Você não precisa mais ir à justiça para que um conteúdo seja retirado do ar, né? Você pode só comunicar que aquele conteúdo é ofensivo ou tem algum problema com ele, a plataforma precisa te responder, e se ela não responder, aí sim, mas ela será acionada na justiça, não mais você precisaria acioná-la na justiça. Então, seria uma censura prévia, né, de pontos ali que estão sendo colocados, porque não teria sido judicializada aquela questão. Então, se fala muito que a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência nova, reguladora, criada no país, e que ela seria responsável, né, por analisar essas questões. A ANPD, o problema dela é que ela não tem estrutura. Então, ela teria que se montar uma estrutura para ela, ou um outro que está querendo muito, que é a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que diz que já tem estrutura para isso e que seria um papel que eles poderiam desempenhar muito bem. O problema é que as agências reguladoras no país estão totalmente desmontadas. Você tem muitas agências reguladoras hoje que não têm sequer diretor, os diretores são substitutos, elas decidem coisas envolvendo, né, empresas que geram ali, movimentam bilhões de reais. O governo mandou alguns nomes, né, para recompor as agências reguladoras para o Senado, e o Senado sentou em cima porque tem uma guerra política com relação a algumas vagas. Então, é importante que as pessoas entendam que a agência reguladora, ela é uma agência que vai ver se serviços públicos prestados por empresas privadas estão atendendo o consumidor de uma forma correta. Então, elas são as agências dos consumidores, mas o que virou no Brasil são agências que defendem, na verdade, mais as empresas do que qualquer outra coisa. Então, esse é o ponto que está se pegando hoje. Afinal, quem é que vai fiscalizar isso? E a esquerda adora dizer que quem faz fake news, quem faz essas questões nas redes sociais é só a direita, mas isso não é verdade. Tem problema aí dos dois lados, tanto que a esquerda chama o impeachment da Dilma de golpe, não foi um golpe, aquilo teve um processo de impeachment, se respeitou o Estado Democrático de Direito, e a Dilma foi cassada por questões fiscais ali do seu governo. Se essa cassação não teria ocorrido, se ela tivesse uma relação com o Congresso melhor, isso é outra coisa que não tem a ver com o fato que a impeachment. Fato é que o resultado desse julgamento não sai nessa semana. O presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, já disse que isso vai demorar um pouquinho, porque ele vai fazer uma tabulação, vai fazer uma tabela
Não sabemos se é no Excel, se é no Word. Vai fazer a tabelinha dele lá, colocando o posicionamento de todos os ministros, os critérios que foram abordados, vai chegar numa conclusão para depois, então, anunciar esse julgamento. Vamos aguardar. Mas